Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim aqui agora é boa tarde, tá? Espero que vocês estejam todos bem, estejam se cuidando, que tenham descansado bastante aí até a semana passada, ou que tenham tido um período produtivo aí da forma que vocês conseguiram, tá bom? Bom, eu tô gravando essa aula antes mesmo da gente ter a nossa aula sobre fungos, ou pelo menos começando a gravar. Então vocês nessa altura já se lembram de mim, do curso da biologia e do que a gente está vendo. Vocês devem ter visto na semana passada e estudado sobre os fungos. Antes disso, lá no ano passado, protistas, né, os protozoários e as algas. Antes disso, as bactérias, o reino Monera, né, os organismos procariontes. E vírus, que vocês chegaram a ver lá no começo do ano, a gente só deu uma revisada, né? E que continuam até o presente atormentando a nossa vida. Falta quem, pessoal? Faltam os animais e faltam as plantas. Nós vamos começar aí por uma série de motivos que eu vou explicar para vocês, falando aí sobre os animais. O reino Animalia ou reino Metazoa, né? Que inclui aí todos os organismos que a gente chama de animais, todos os bichos. Legal? Então, sem mais delongas, porque eu quero encurtar isso ao máximo e vocês me conhecem já um pouquinho, vocês sabem que geralmente eu fracasso nisso, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que é um animal. A gente tem uma ideia muito simples na nossa cabeça, porque animais eles são muito comuns no nosso dia a dia. Cachorro, gato, boi, vaca, né, etc. Pombo, galinha, né? E a gente pensa num bicho como algo assim, uma coisa que um ser, né, que se move rapidamente e que busca o alimento, seja ele qual for, e que deve ingerir outros alimentos para sobreviver. E tudo bem, isso não está necessariamente errado, mas a questão é que os animais nem sempre têm cara de animais. Né? Então, ó, isso que vocês estão vendo aí que está aparecendo na tela, tudo isso que vocês estão vendo são animais, são bichos. Esse é um molusco, isso aí é um equinodermo, bem de perto. Rapaz, isso aí é uma esponja, mais um molusco, mais um molusco. Ah, que bom, deve ser um coral. E um quitenóforo, esse último aí. Nenhum deles, pessoal, tem cara de bicho. Alguns ficam paradões, né? Alguns, se a gente visse de relance, poderia pensar até que é uma planta, porque ele fica parado e tem aquele formato. Teve um aí que parece uma folha, né? É, eles não têm não atendem aquilo que intuitivamente a gente pensa quando pensa em bicho. Esse quitenóforo aí, ele ainda se mexe, ele anda nada para um lado para o outro, mas outros eles ficam parados, né? São organismos sésseis. Então, o que é, na real, um animal? Os animais, os organismos, os componentes do reino Metazoa, eles podem ser definidos por uma série de características, tá? Os mais simples. Primeiro, são organismos o quê? Eucariontes e multicelulares. Então, a gente se lembra, célula procarionte, aquela célula que não tem núcleo, que não tem organela, é só bactéria e arqueia. Então, lá no agrupamento que a gente ainda chama de reino Monera, né, que não é um reino ali muito. Que hoje a gente sabe que não é uma coisa só, mas está lá. Então, o resto é tudo eucarionte. Organismos multi ou pluricelulares, eles têm que ter essa organização celular mais complexa, né? Tem que ter núcleo, tem que ter organelas, todos que a gente conhece que são multicelulares para valer. Então, o animal é composto por células eucariontes, tem mais do que uma célula. Você está olhando para um animalzinho, entre aspas, que tem uma célula só, você está vendo o protozoário, né? E apresentam, como está dizendo aí, nutrição heterotrófica. Legal. Pô, mas vocês viram os fungos? Fungo também é multicelular, ou pode ser, também é heterotrófico, né? E também é eucarionte. Qual a diferença até aí? Bom, uma primeira diferença que a gente poderia falar é que os animais, essa nutrição heterotrófica dos animais, ela geralmente, quase sempre, ela se dá, é uma nutrição, vamos dizer assim, que se dá pelo consumo. A digestão é interna ao corpo do animal.
Em outras palavras, o animal come. Ele come e lá dentro tem a digestão, dentro do estômago, dentro da célula. Vai variar, a gente vai ver isso. O fungo não. Se vocês se lembram, o fungo libera as enzimas e depois só a digestão ocorre fora. A digestão é extracorpórea no fungo. Isso. A digestão no fungo é extracorpórea, depois ele só absorve os nutrientes. A esmagadora maioria dos animais, a digestão é intracorpórea. É dentro do espaço do corpo. Então essa já é uma diferença. Alguém poderia falar que tem alguma exceção, que algumas aranhas, por exemplo, elas vomitam as enzimas digestivas, injetam na presa as enzimas digestivas, depois só sugam o suquinho, né? Tem uma exceção ali, outra aqui, mas essa já é uma primeira diferença. A digestão dos animais é intracorpórea geralmente e além disso, talvez a maior particularidade dos animais, que todos os animais têm, que todos os animais passam, é um desenvolvimento embrionário muito particular, tá? Talvez, e se o bom Deus quiser, você já tenha visto isso em algum momento, se não, relaxem, a gente vai ver em mais detalhes, tá? Mas a questão é, todos os animais passam por esses estágios embrionários que estão aí na tela, sendo representados, né? A vida dos organismos, né, vamos dizer assim, é multicelulares, tá? Ela começa no zigoto, né? O resultado da fecundação, vou ser mais preciso, tá? O resultado da fecundação da união do gameta é uma célula chamada zigoto, que é a primeira célula de um ser vivo, né? Isso acontece com, a gente viu, acontece com fungo, isso acontece com alga. Nos animais, e só nos animais, esse zigoto vai virar um punhadinho de célula, uma amorinha de célula chamada amórula. O zigoto vai se dividir, as células vão passar por divisão celular várias e várias vezes até formar uma mórula, e essa mórula ela vai se reorganizar para formar o que a gente chama de uma blástula. Essa bolinha oca, não é oca, ela é preenchida com líquido, tá? Mas essa bolinha de célula, aí ela está cortada no meio. Vocês conseguem entender que na real ela é uma bolinha. Eles cortaram no meio para a gente ver dentro, ver que tem só um líquidozinho ali no dentro. Quais animais têm blástula? Todos. Todos os animais têm blástula e é uma característica que define isso sim animal. Fungo não tem blástula, alga não tem blástula, planta não tem blástula. Animais têm blástula. Todos. E a maioria esmagadora dos animais, além da blástula, vai formar esse cara que a minha cabeça está cobrindo o nome, mas que se chama gástrula. O que acontece? Dá para ver aí, né? Você tem uma invaginação, como alguém empurra aqui para dentro essa partezinha da blástula, e você tem essa estrutura com uma parte de fora e uma parte de dentro. Isso vai ser importante daqui a pouco, chamada gástrula. Essa parte de dentro aqui é uma outra cavidade, mas é diferente da cavidade da blástula, né, da chamada blastocele. É o chamado arquêntero. É uma cavidade com uma abertura, vai resultar no sistema digestório do animal, seja qual for. Se ele tem gástrula, vai ter essa cavidade do sistema digestório. E você tem duas camadas de células, uma mais externa e uma mais interna. Mais sobre isso daqui a pouco. Então, todo animal chega na blástula e na esmagadora maioria de animais a blástula se desenvolve para formar uma gástrula ao longo do desenvolvimento embrionário, muito antes do bichinho nascer, seja qual for o bichinho. Eu e você já fomos blástulas, um pouquinho diferente nos vertebrados, mas já fomos. Eu e você já fomos gástrulas algum dia, né? Na barriga da mãe, né? Lá no endométrio uterino materno, tá? Então, característica do animal, basicamente, é esse tipo de desenvolvimento embrionário que caracteriza todos os animais. Eucariontos multicelulares heterotróficos, bacana. E eles têm isso aqui também de lambuja, de botija. A maioria deles, a esmagadora maioria deles, tem tecido nervoso e muscular. Tecido nervoso para controle e integração do corpo, né? Emana impulsos elétricos. E muscular para contração, consequentemente movimentação. E todos os animais apresentam uma proteína chamada colágeno, que no caso é a proteína da nossa cartilagem, tá? Ok, pessoal? Então essa característica de todos os animais, todos aqueles que a gente viu no último slide, mesmo os com menos cara de bicho possível, eram bichos e tinham essas características aí. Legal?
Para a gente falar, antes da gente entrar nos diferentes grupos ou filos de animais, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre mais características gerais, né? Mais coisas e mais estruturas e mais características que os animais vão ter. Antes disso, no entanto, vamos então para entender os grupos de animais que a gente vai ver no período aí que a gente for falar sobre os bichos, sobre os animais. A gente vai depender bastante do tipo de desenvolvimento embrionário que cada animal tem, porque isso vai ser muito importante para definir esses organismos, ou o grupo desses organismos, a gente vai ver, e das estruturas que se formam ao longo do desenvolvimento embrionário, que também vão ser importantes para diferenciar os grupos e para entender um pouquinho a evolução, o parentesco evolutivo, a filogenia desses grupos, tá? E isso a gente vai falando à medida que a gente for falando dos grupos, não se preocupe. Bom, mais uma característica comum de todos os animais, todos eles, é que todos eles têm esse ciclo de vida, que deve ser, meus queridos, muito familiar para vocês, para o nosso ciclo de vida, né? A gente está no meio desse grupo de animais. Pode não parecer óbvio para vocês, né? Aquela coisa, geralmente a gente fala de animais, de ser humano como coisas separadas. Aqui na aula de biologia nós somos mais uma, né, espécie do montão, espécie de animal, das mais de 1 milhão de espécies de animal que tem. Somos apenas mais uma espécie que estamos no grupamento dos primatas, aí, uma espécie de cordado, uma espécie de vertebrado. E o nosso ciclo de vida é o mesmo das esponjas, é o mesmo da lagosta, é o mesmo da água-viva, é esse aí. Você tem 2 organismos adultos diploides que produzem o que? Gametas, né? O gameta masculino é o espermatozoide, o gameta feminino é o óvulo. Você tem a união dos gametas que formam um zigoto. Esse zigoto passa por aquele desenvolvimento embrionário que a gente já viu, forma blástula, gástula, eventualmente forma embrião, um feto, um outro ser humaninho ou outra espécie do organismo que for, que vai, por sua vez, lá na frente, ao se tornar adulto, produzir gametas de novo. É um ciclo muito mais fácil que o que a gente viu nos fungos, é um ciclo muito mais fácil que o que a gente viu nas algas, vamos ver nas plantas, né? Porque é o nosso ciclo, faz mais sentido para a gente, é mais obviamente acessível para a gente. Obviamente, a gente vai ver ao longo do curso, tem muitas variações sobre esse ciclo. Né? A espécie humana, por exemplo, tem macho e fêmea. Muitas espécies são o quê? Hermafroditas ou monóicas, termo biológico correto, né? Monóicas. Uma única casa para os 2 sexos. O organismo produz gametas masculinos e femininos. Muitas espécies têm uma fase larval. O desenvolvimento é o que a gente chama de indireto. Não nasce o bebezinho como nasce uma coisa diferente do adulto que vai amadurecer aí, vai passar por uma metamorfose. Em algumas espécies a fecundação é interna, ocorre dentro do corpo da fêmea. Em outras espécies a fecundação é externa, acontece no meio ambiente, em algum lugar fora do corpo da fêmea. Variações inúmeras sobre esse mesmo tema. O ciclo de vida é isso aí: espermatozoide haploide, óvulo haploide, uniu, formou o zigoto vai acabar depois de N passos, dando um organismo multicelular adulto que vai produzir lá os seus gametas. É isso. Tá bom? Bom, falando um pouquinho dos grupos de animais. Existem mais ou menos, a gente vai ver aí, 35 filos de animais, 35 grandes grupos de animais diferentes, absolutamente diferentes, com modo de vida, estrutura corporal, forma corporal totalmente diferente. 35. Se a gente fosse estudar todos eles, eu e provavelmente vocês, acho que morreríamos todos loucos, até porque alguns eu teria, confesso, né, teria que pegar algum livro aí e dar uma relembrada nas principais características, né, forônida, né, briozou ainda ali um pouquinho, né, pogonófora, equiura, são grupos aí que não são comuns na nossa vida, né? Não aparecem no dia a dia. Qual foi a última vez que você viu um pogonófora? Procura na internet, eu vou procurar. Né? Qual foi a última vez que você viu um briozoário? Né? Um braquiópoda?
né? São grupos que não são muito comuns para a gente, não são muito conhecidos, apesar de alguns deles serem até importantes, né, ecologicamente, e são grupos que a gente, para uma questão de tempo, uma questão de até do próprio conteúdo que é demandado de vocês, a gente não vai ver, né? A gente não vai abordar todos esses 35 grupos, a gente vai abordar 9, cerca de 9, tá? Aí você tem outros que também são até comuns, rotífero é até mais comum, mas a gente não vai ver também. Tardígrada, talvez você já tenha ouvido falar, aquele animalzinho microscópico, o urso d'água, muito bonitinho e que é capaz de sobreviver, né, às condições mais adversas. Ele pode ter o corpo dele congelado. Já viram que ele sobrevive ao vácuo do espaço, ele forma um cisto e depois que volta para a condição normal, ele volta lá, volta a nadar, fazer as coisas dele. Então, animalzinho muito legal, a gente não vai falar dele não. Os onicóforos, um vermes de seda, né, que chama, também tem uma preferência particular. Eu gosto muito desses bichinhos, apesar de, né, de novo, não é um bicho comum, não é um bicho que eu vejo todo dia. Vamos seguir em frente. Então, meus queridos, a gente vai ver esses caras aqui, ó. Esses a gente vai estudar. Hoje já, a gente já vai começar a falar desses, dos grupos mais simples de organismos, né? É, Na próxima aula, vamos falar dos chamados vermes, nemateumintos, plateumintos e anelídeos. Depois vamos falar dos moluscos, aí já começa a ficar um pouquinho mais o quê? Um pouco mais familiar pra gente, né? Caracóis, caramujos, ostra, mexilhão, lulas e polvos, com certeza vocês conhecem. Artrópodes, insetos, crustáceos, aracnídeos, e equinodermos, a estrela do mar. E na próxima aula, na aula seguinte ainda essa, os cordados e os vertebrados. Tá? Então esses são aí os principais, os grupos que a gente vai estudar, né? Dentro do grupo dos animais, não vamos estudar aqueles 35, porque, pelo amor de Deus, né? Certo? Beleza. Então, pessoal, para a gente estudar esses 9 filos de animais, esses 9 diferentes grupos de animais, tem algumas definições e alguns conceitos que a gente vai ter que ter, né, que vão permear aí, que a gente vai falar, em todos esses grupos vão aparecer de uma forma ou de outra, do mesmo jeito que o desenvolvimento embrionário que a gente já começou a falar. Outros ainda vão aparecer, mas tem alguns que são básicos, né, algumas tendências, algumas estruturas, alguns padrões que aparecem que são importantes em todos os grupos de animais, que a gente já vai falar antes de começar a falar sobre os grupos ditos aí mais simples de animais, que são os poríferos e os quinidários. E a primeira coisa que a gente tem que falar é isso aí, que está no quadro, na apresentação, são os tecidos. Tecido é um conjunto de células, vocês já devem ter visto isso em algum momento do passado de vocês. É um conjunto de células que tem uma organização particular, tem uma integração particular e se especializam aí funcionalmente. Dá para a gente observar que esse conjunto de células tem uma funcionalidade integrada, todas juntas servem para alguma coisa, né? No ser humano, por exemplo, a gente tem muitos tipos de tecidos diferentes, né? Tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido muscular, tecido nervoso, cada um aí com uma funcionalidade diferente. Quais animais possuem tecido? Quase todos, e hoje mesmo a gente vai falar de todos os animais que não têm tecido. Então eu vou falar para vocês, ó, esses animais não têm tecido, todos os outros têm. Quase todos os animais têm tecido, tá? Quase, quase, quase todos. Tem só um grupo, que é o das esponjas, que não tem tecido. Todos os outros vão ter tecidos verdadeiros, vão ter esse conjunto de células. Então, é algo importante que permite aí a complexidade e a diversidade desse grupo animal. Aqui exemplos, e ficou meio pequena as imagens, tá? Mas só para vocês compararem, tá? O que a gente vê aqui na minha direita, não sei que lado vai aparecer para vocês, só que é um joelho, tá? Tá pequeno, mas é um joelho, e alguns dos tecidos diferentes que aparecem no joelho. Como eu falei, tecido ósseo, tecido muscular, tecido epidérmico, tecido epitelial, de tipos diferentes de tecido cartilaginoso, né? No osso, nos ligamentos e no osso, nos ligamentos.
E nos tendões, desculpa, você tem aí tipos diferentes de tecido cartilaginoso. Então isso só num joelho. E aqui do outro lado, como eu falei, um animal, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, os poríferos, as esponjas que não têm tecidos. Tem células? Tem células, mas elas não se especializam em conjunto para determinadas funções. São tipos de células ali meio que aglomerados, não tem um nível de organização que a gente vê aí no joelho e em outras estruturas animais. Tá bom? Então, tecido é isso aí. Quase todos os animais, menos as esponjas, quase todos os animais vão ter tecidos. Outra característica que quase todos os animais têm é a característica chamada simetria, tá? Quase todos os animais têm alguma forma de simetria. E para a gente falar um pouquinho sobre simetria, a gente tem que falar sobre o que é simetria. Talvez não seja a definição mais geometricamente correta, essa que está aí na apresentação, mas é uma definição que serve muito bem, obrigado, para a biologia. Então, simetria é essa característica que um objeto, uma coisa, um ente possa ter, que você é capaz de dividir esta coisa em duas metades iguais. Para ser mais preciso ainda, não são exatamente duas metades iguais. Duas metades o quê? Iguais, mas espelhadas. Iguais, mas uma invertida da outra. Como a mão. As mãos de vocês. Se você pegar as suas duas mãos, elas são iguais, elas não são idênticas. Né? Você não consegue colocar uma em cima da outra dessa forma. Elas são imagens espelhadas. Elas são iguais, porém espelhadas. Então, quando você consegue pegar alguma coisa e cortar em pelo menos duas metades, que você tem essas imagens iguais espelhadas, como a casa da lagosta em cima, é porque esta coisa, seja lá qual for ela tem alguma forma de simetria. Isso é simetria. A gente pode pensar numa pizza de mussarela, né? Ela é simétrica. Se você vai dividir ela com o seu colega, tem muitas formas de você cortar ela que vão formar no final duas metades iguais, uma para você e uma para o seu colega. Qualquer plano que passe pelo meio, né, da pizza vai gerar aí duas metades iguais. Então a pizza de mussarela ela é simétrica, ela tem uma forma de simetria. Se o objeto ou alguma coisa não tem essa propriedade, então esse objeto ele é o que? Ele é assimétrico, ele não tem simetria. Né? A primeira vez que eu fui gravar essa parte, vocês viram o corte no começo do slide, eu fiquei pensando, pô, é algo assimétrico como? Aí eu fiquei tentando pensar numa coisa assimétrica. Finalmente eu encontrei. Não sei se vocês conseguem ver essa embalagem de perfume, mas ela é assimétrica. Eu prometo para vocês, eu tentei pensar, não tem como você cortar ela em duas partes iguais. Se você corta nesse plano aqui, você vê que a tampa dela, você corta neste plano, a tampa dela é diferente aqui daqui. Se você corta neste plano aqui, também essa parte aqui é diferente dessa daqui, não vai dar duas metades iguais. Se você corta aqui no meio, também menos ainda, vai ficar a parte de cima e a parte de baixo são diferentes. Então essa embalagem toda cheia de firula, ela é assimétrica, né? É curioso isso, né? Nós, seres humanos, gostamos geralmente de simetria. A gente aprecia bastante isso, a gente vê nisso beleza. Por isso é difícil encontrar coisas assimétricas. Eu mesmo penei para encontrar essa embalagem. Toda artística é um exemplo de assimétrico. Mas a maioria das outras coisas que eu estou vendo aqui no meu quarto tem alguma forma de simetria, tá? Então, a maioria dos animais tem alguma forma de simetria, a esmagadora maioria. E a esmagadora maioria dos animais tem esta forma de simetria aqui, que é chamada simetria bilateral. Você consegue dividi-lo em duas metades iguais ao longo de apenas um plano, esse plano longitudinal. Né? Se vocês fossem cortar uma lagosta com o ser humano em duas metades iguais ou especulares, tem só um plano que dá para fazer isso. É esse aqui, assim, ó, ao longo do eixo longitudinal. Né? Então, tanto na lagosta como em mim, é o único eixo que dá para cortar em duas metades iguais, os dois lados equivalentes, dois braços, duas pernas. É a simetria bilateral. A gente vai ver ao longo do curso porque isso é importante, mas eu já adianto para vocês. Porque esta forma de simetria, ela não estabelece só dois lados, o lado esquerdo e o lado direito, que são equivalentes. Ela pode estabelecer também frente e trás, dorso e ventre. Um organismo, uma coisa qualquer que tem essa forma de simetria,
ela tem uma parte de cima e uma parte de baixo bem definida, uma parte da frente e uma parte de trás bem definida. Um lado esquerdo e um lado direito. Para os animais, que a maioria deles são móveis, se mexem pelo ambiente, exploram o ambiente, é extremamente importante você ter isso. Né? Você ter a parte da frente e a parte de trás. A frente é a parte que primeiro explora o ambiente. E junto com esta simetria vem uma característica dos animais, que a gente vai falar mais sobre ela, mas que eu já adianto, que é a cefalização. Ter cabeça, em outras palavras. Né? E o que é ter cabeça? É um pouco mais do que isso, é a concentração dos órgãos sensoriais na parte anterior, que no final das contas é a primeira parte que entra em contato com o mundo. Então, olhos, ouvidos, paladar, olfato, tudo isso está onde? Está na minha cabeça. O mesmo vale para essa lagosta aí. Os olhos dela, as antenas que ela usa para ter tato sensorial, né? Mesmo pezinhos táteis que ela possa ter, outra coisa, estão na parte da frente, porque é a parte que explora o ambiente. O animal anda para frente, né? Isso só é possível, ou é possível muito mais facilmente, se o organismo é bilateralmente simétrico. Então isso é importante. A maioria dos animais são bilateralmente simétricos. Você olha, tem um lado especular ao outro, e não só isso, tem uma parte da frente, de trás, o dorso e o ventre. Não são todos, no entanto. Alguns animais, a gente vai falar deles hoje também, tem essa simetria aqui, que é a simetria da pizza. É a chamada simetria radial. Você pode cortar duas metades iguais desse organismo aí, é um pólipo, em vários eixos diferentes que passam ao longo do centro. É a mesma simetria da pizza. A simetria da pizza é uma simetria radial. Tem vários eixos ao longo do centro que você pode cortar duas metades iguais. Alguns animais, geralmente mais simples, têm esse tipo de simetria radial. Aqui mais alguns exemplos, né? Tanto de simetria bilateral quanto de simetria radial. Então, ó, esse vermezinho que é a planara, o caranguejo e o ser humano, todos com simetria bilateral. Tu só corta só forma duas metades iguais se cortar pelo eixo longitudinal. E aqui a gente tem o quê? Uma maçã, um pólipo, uma água-viva e uma estrela do mar, todos eles com simetria radial. Tem mais de uma forma de cortar eles em metades iguais, passando pelo centro. Existe ainda uma simetria que eu acho que é inexistente no reino animal, mas aparece em alguns seres vivos, que é a simetria esférica, que dá para você cortar o organismo em metades iguais por vários eixos de, vamos dizer assim, de orientação de plano diferente. Como fosse uma esfera perfeita, ela tem a simetria esférica, dá para você cortar assim, assim, tem vários jeitos de cortar em duas metades iguais. Um exemplo de organismo não é um animal, tá? Não é um bicho, é um radiolário, é um protozoário, mas ele apresenta aí a simetria esférica. É muito raro entre os seres vivos a simetria esférica, né? E entre os animais a mais comum é a bilateral. Mas são as formas de simetria. Legal? Legal. Bom, falamos de simetria, falamos de tecido. Outra coisa que vai ser importante e que é bom a gente abordar agora para abordar depois, porque não é uma coisa particularmente simples. Eu particularmente demorei um pouquinho para entender o que é isso aqui quando eu era um estudante, que é o celoma, ou a cavidade corporal. Tá? De novo, alguns animais, eu vou até dizer que muitos, a maioria deles, tem uma cavidade corporal, tem um buraco dentro deles revestido por líquido. E é nesse buraco que ficam os órgãos internos, geralmente. Tá? E esse buraco geralmente é o celoma ou é alguma cavidade derivada do celoma. Pensar no ser humano, isso aí não é muito preciso, porque, de novo, é um negócio derivado, tá? Mas aqui nas nossas vísceras, né? Se você pegar, abrir isso aqui de um ser humano, mesmo de um porco, seja lá o que for, arrancando os órgãos, você vê que vai ter uma cavidade abdominal aqui, um buraco, onde ficam os órgãos, onde fica o intestino, onde fica o fígado, o escambau. Essa cavidade, ela não é o celoma, já é modificada, tá? Mas ela é derivada, né, modificada a partir da cavidade celomática. E é um jeito de entender. Então, esse buraco aí, que fica preenchida com líquido e com os órgãos internos, geralmente é chamado de celoma. A gente vai ver que para ser um celoma direitinho mesmo, você tem que ter algumas características particulares, e a principal delas é isso aqui, ó. Ele tem que ser revestido por um tecido
proveniente da mesoderme. Então, o celoma verdadeiro, o que eu vou falar sobre isso agora? O celoma verdadeiro, ele tem que ter uma origem embrionária particular. Se não é essa origem, não é o celoma verdadeiro, é uma outra cavidade, como alguns organismos têm, chamado pseudoceloma. É uma cavidade interna? É. Parece um celoma? Parece, mas não é. Porque não tem uma origem embrionária particular. É outra cavidade, então. Não veio do mesmo lugar, não desenvolveu do mesmo lugar que o celoma desenvolve. No caso, o celoma ele tem que ser revestido por um tecido embrionário originário da chamada mesoderme. Tá? E aí, muitos animais, né, a gente vai ver quais têm essa cavidade interna, tem esse celoma. Ele é importante para uma série de coisas que a gente vai ver. Outros animais têm uma cavidade que não é bem lá o celoma, é chamado pseudoceloma, e outros animais ainda não possuem essa cavidade interna. Eles são como se fossem maciços. Né? Esse verme é um exemplo. Você corta ele no meio, você não vê uma cavidade interna, você vê ali um parênquima, um preenchimento ali, células preenchendo a coisa toda. Tá? Então essa diferença é importante em diferenciar os grupos, né? É importante em ver quais tem, quais não tem, como se desenvolve evolutivamente. A questão do celoma, essa cavidade interna. Né? Quais são as vantagens de você ter uma cavidade interna? São essas. Né? Você tem o espaço para os órgãos internos, para a deposição de fluidos, você pode ter uma musculatura e sistema digestório independente, né? O movimento peristáltico que não vai afetar todo o ser vivo, e em alguns animais funciona como esqueleto hidrostático. Como assim esqueleto hidrostático? Pensa numa bexiga d'água. Né? Você aperta ela aqui, a água vem para frente. Então, o organismo tem essa cavidade interna, um verme, se vocês pensarem em uma minhoca, a contração da musculatura da minhoca empurra o líquido do celoma para frente, ela pode se estender e assim caminhar. Essa sustentação, esse jogo hidráulico, alguns animais fazem graças ao celoma. Tá? O que é celoma? É essa cavidade interna cheia de líquido, que muitos animais têm, como está escrito aí, é generalizada, não são todos, mas a maioria dos animais de simetria bilateral tem celoma. E muitos outros têm uma outra cavidade que não é bem o celoma. Legal? Aqui, ó. Então, o organismo, um verme maciço, vamos dizer assim, sem celoma. Um outro tipo de verme que tem o tal do pseudoceloma. E uma minhoca, que é um organismo verdadeiramente celomado, que tem a cavidade preenchida, revestida pela mesoderme. Beleza? A gente vai falar mais sobre isso, vocês vão entender um pouquinho melhor. Além dessa cavidade interna, que é o celoma, outro conceito importante que a gente vai ter que entender e vai ver bastante nos animais é o conceito de metameria ou segmentação. A gente vai voltar a falar sobre o celoma um pouquinho mais para frente. Vamos falar agora sobre a metameria ou segmentação. O que é isso? É a estratégia que muitos organismos adotaram de ter em seus corpos segmentos semelhantes ou muito parecidos, idênticos, ou diferentes / especializados. Né? Então, uma das estratégias do desenvolvimento e da diversificação dos animais em tantas formas diferentes é essa de segmentação, formar segmentos todos iguais, e em muitos grupos de organismos esses segmentos, a princípio todos iguais, foram se diferenciando. Então, se você pensar numa minhoca, numa larva de inseto, você vê claramente na minhoca os anéisinhos ali, os segmentos, os metâmeros, todos muito parecidos um com o outro. Não tem grande especialização. Se você olhar um inseto, uma barata ou um gafanhoto, você prestar atenção, você vai ver que o corpo dele também é formado por esses segmentos. Principalmente no abdômen vai dar para você ver isso. Na barriguinha dele, né? No abdômen. Né? Só que nos insetos, uma barata, um gafanhoto, você vai ver que esses segmentos foram o quê? Muitos deles especializados para diferentes funções. Alguns vão ter perna, outros não. Alguns vão ter asa, outros não. Alguns vão ter antena, outros não. Né? Mas o organismo ele é organizado, vamos dizer assim, a partir desses segmentos. Então, minhocas são um exemplo de animais segmentados. Insetos, como eu falei, todos os artrópodes
são exemplos de animais segmentados, mas tem mais, tem outros, né? Os próprios vertebrados são animais segmentados. Se você pegar um peixe, com certeza vocês já viram, né, um filé de peixe, um peixe como esse aí, sem uma parte, ó, vocês veem que essa carninha deles, vocês veem vários segmentos, várias divisões ao longo do músculo do animal. Essas divisões são os miômeros, né, são as divisões musculares do peixe. É uma musculatura segmentar, porque o peixe, o vertebrado, ele é segmentado. Os vertebrados também se organizam em segmentos. A própria coluna vertebral, né, um segmento parecido com outro, seguindo aí também é evidência da nossa estrutura segmentada. Né? E se você for ver, né, a tal da barriga de tanquinho, pensa pegar lá, sei lá, o Henry Cavill, né, o cara que faz o Super-Homem, ou até mesmo eu aqui, se pudesse, não vou fazer isso, né? Brincadeira, o meu caso não tá tão assim, né? Não tá tão definido. Mas vejam lá o filme do Henry Cavill, esse tanquinho, né? Também é o que? É musculatura segmentar. São segmentos musculares que mostra que nós também somos vertebrados, né? Do mesmo jeito que o peixe, também temos uma organização corpórea segmentada. A gente também tem metameria. Legal? Então esse é outro conceito importante. E lógico, em todos os 9 grupos de animais que a gente vai ver, a gente vai ter que ver todas essas coisas que estão aí, todos esses sistemas e as formas com que o organismo resolve esses problemas. Sustentação, movimentação, transporte de gases e nutrientes, troca de gases com o meio ambiente, troca discretas com o meio ambiente, reprodução, regulação das condições corporais, integração e controle. Tudo isso a gente poderia falar agora, mas vamos falar de grupo em grupo, porque cada grupo vai resolver esses problemas de forma ligeiramente diferente, ou às vezes muito diferente, dependendo do ambiente que ele vive. Tá? Então aí alguns conceitos básicos para o que a gente vai começar a fazer agora, que é estudar os diferentes grupos de animais. Tá? É isso. Vamos lá. Então aqui, uma hipótese para a relação filogenética desses 9 grupos de animais que a gente vai estudar. A gente vai estudar eles meio que da esquerda para a direita aqui. Né? Isso não quer dizer que é do mais simples para o mais complexo, do mais primitivo para o mais evoluído, não. Né? Esses caras, as esponjas, eles habitam o nosso planeta há tanto tempo quanto os ancestrais dos vertebrados, o ancestral está aqui, só que os organismos foram o que? Se diferenciando e se diversificando. Essa daí era uma hipótese que até bem pouco tempo ela era muito aceita. E a gente vai tentar entender, a gente vai voltar a falar dela, vai tentar entender um pouquinho o porquê. Hoje em dia, no entanto, surgiram outras hipóteses que são mais sustentadas, principalmente por evidências que não são evidências morfológicas, não são evidências das estruturas do corpo do bicho, são evidências genéticas, evidências moleculares que se chama. E a partir dessas evidências, tem outras hipóteses surgindo de como esses grupos de organismos se relacionam. Então, essa aqui, dá pra ver aí, é uma hipótese mais moderna, que separa os organismos de um jeito diferente. A gente vai falar um pouquinho das duas. Essa é mais bem aceita hoje, né? Que divide os animais em os protostômios. Não interessa falar disso agora. Essa é a mais moderna. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá aqui a que eu queria mostrar para vocês. Então, essa é a relação aí dos organismos que a gente vai estudar e os principais grupos de organismos, os principais filos aí representados de uma forma que dá para entender muito bem com os personagens do Bob Esponja. Então, o primeiro grupo que a gente já vai falar agora, daqui a pouco, são as esponjas, os poríferos. Ainda hoje vamos falar dos quinidários, águas-vivas. Né? Já falamos dos protozoários, o ancestral de todos os animais, muito provavelmente era um organismo muito semelhante a um protozoário. Não era o protozoário que está vivo hoje, é um ancestral, viveu há muito tempo. Né? Aí você tem um grupo aí que é chamado de Ictiozoa, formado pelos nemateumintos ou asqueumintos
e os artrópodes. Eu não lembro desses personagens aqui, desses vermezinhos, mas são vermes, tá? E os artrópodes, os animais com casca, exoesqueleto, caranguejo, inseto, né, são os artrópodes. E do outro lado, os Lophotrochozoa, grupo composto pelos anelídeos, que são as minhocas e seus amigos, pelos moluscos, lula molusco, polvo, mexilhões, caramujo, caracol. E por fim aqui o grupo composto pelos equinodermata, estrela do mar, ouriço do mar, e pelos cordados, os vertebrados, peixes, mas também os mamíferos, aí os animais com ossos, com notocorda. Tudo bem, pessoal? Então são esses caras aí, tá faltando ainda os plateumintos, que não estão aí, não tem nenhum plateuminto no Bob Esponja, tá? Mas são esses os reinos de animais que a gente vai estudar aí ao longo do curso. Vamos começar agora não, daqui a pouco, eu vou gravar daqui a pouco, eu tenho, né, tenho que parar agora. Mas vamos começar agora, falando aí já do primeiro e mais, em certo sentido, mais primitivo, mais simples mesmo, menos derivado é a palavra boa, grupo de animais que são as esponjas, que é o grupo dos poríferos. Legal, pessoal? Então é isso aí, até mais.